passo a palavra, primeiramente, à professora Maria Silvia. Maria Silvia é minha amiga, não posso dizer quantos anos, porque nós não estamos mais em fase de começar a contar a idade, sabe? Mas tudo bem. Somos muito amigas e há muitos anos. Eu sempre digo, a Maria Silvia tem o condão de pegar um tema extremamente difícil, complexo, daqueles que a gente tem que ler 2, 3, 4 vezes para ver se você entendeu direito. E a Maria Silvia traduz aquilo com uma facilidade, numa linguagem tão facilmente entendível, que eu fico pensando assim, puxa, mas será que eu é que não entendo? Como é que ela entendeu tão bem para traduzir isso para nós? Todo mundo conhece a professora Maria Silvia. Ela é professora aposentada, titular de Direito Administrativo da USP, e é procuradora do Estado de São Paulo, também aposentada. Eu também sou aposentada, da Universidade Federal do Paraná. Maria Silvia, passo a palavra, por favor. Bom dia. Eu começo cumprimentando as minhas companheiras de mesa, que os dois presidentes aí do IBDA e do Instituto Sul-Mato-Grossense quiseram formar uma mesa exclusivamente feminina, e a gente tem uma grande responsabilidade. Os homens aí devem estar preocupados em que a gente supere, né, a sua capacidade. Mas, enfim, nós vamos ter cumprimento todos os presentes, a todos os professores. É uma grande satisfação estar aqui. A professora Regina, do Paraná, a professora Maria Fernanda, de Minas Gerais, a professora Lígia, do Ceará, e eu e a Irene, de São Paulo. Eu e a Irene temos a posição de professora e aluna, ou ex-aluna, que hoje também é professora, todas elas grandes amigas, muito queridas. E vejo aqui vários professores também que conheço de longa data, e é uma satisfação. O tema que me foi dado é da nova LINDB, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, e o Direito Administrativo. O que esperar, o que exigir. Vocês sabem que a LINDB foi alterada pela Lei 13.655 de 2018, e o regulamento é o decreto 9.830, bem recente, de 10 de junho de 2019. E essa lei veio trazer uma feição nova à antiga LINDB, que era o Decreto-Lei 4.657 de 1942, quando eu ainda não tinha nascido. Estava já em projeto, mas ainda não tinha nascido. E por que veio dar uma feição nova? Porque a lei de introdução original continha princípios, normas que se continham na teoria geral do direito, portanto, aplicáveis a todos os âmbitos do direito público e privado. E a nova lei, a 13.655, veio trazer normas mais voltadas para o direito administrativo. E em vários dispositivos da lei há referência à aplicação da lei aos órgãos administrativos, aos órgãos de controle e ao judiciário, como se o judiciário não fosse o órgão de controle, mas eles quiseram realçar que também o poder judiciário se submete às normas da lei. Portanto, a lei abrange o Tribunal de Contas, o Ministério Público, os órgãos de controle, ela tem uma abrangência bem grande. Ela estabelece diretrizes que limitam a atuação da administração pública no que diz respeito principalmente à interpretação das leis. Nem tudo que se contém nessa lei constitui inovação. Ela aparentemente é uma lei que deu assim, à primeira vista, fez as pessoas levarem um susto e recebeu muitas críticas, mas eu diria que muita coisa que nela se contém já era aceita pela doutrina, já era aplicada pela jurisprudência, e ela até repete alguns dispositivos que já constavam do direito positivo, principalmente da Lei de Processo Administrativo Federal.
Diria que ela tem o mérito de tornar expressos na lei alguns desses entendimentos que já eram adotados. Ela tem o mérito também de definir o conteúdo, ainda que parcialmente, definir o conteúdo de alguns princípios do direito administrativo. E eu diria que, em alguns casos, ela transformou princípios em regras. Transformou princípios em regras jurídicas. Eu diria que as alterações da lei, elas alcançam vários princípios do direito administrativo, principalmente o princípio da segurança jurídica, que é o fundamental, mencionado já no preâmbulo, o princípio da motivação, da proporcionalidade, da eficiência, transparência e interesse público. É evidente que não é possível, em tão curto tempo, examinar toda a lei. Eu vou me realçar algumas normas que se referem a 3 princípios: o da segurança jurídica, o da motivação e o da proporcionalidade, que têm normas muito importantes nessa lei, que, se vier a ser aplicada, poderá trazer bons resultados. Um dos principais dispositivos que protege a segurança jurídica é o que se contém no artigo 24 da lei, que veda a retroação de nova orientação geral. Essa é uma norma importante, porque muitas vezes a administração pública fixa uma orientação, ela aprova determinados pareceres, que são conhecidos como pareceres normativos. Alguns desses pareceres se transformam em súmulas da jurisprudência administrativa, em caráter até obrigatório para a administração pública, e, de repente, a administração pública vem e muda essa orientação jurídica. Então, a lei está dizendo, essa nova orientação não pode retroagir. Ela tem que respeitar as situações que foram consolidadas na vigência da orientação inicial. Essa norma não é inteiramente nova no direito brasileiro, porque a Lei de Processo Administrativo Federal, a Lei 9.784, já consagrava o princípio da segurança no artigo 2º, e no parágrafo único desse dispositivo, no inciso 13, na parte final, proíbe a aplicação retroativa de nova interpretação. Essa norma foi inserida, eu participei do projeto de elaboração da Lei de Processo Administrativo, foi um grupo liderado pelo professor Caio Tasto, teve a participação de vários professores, alguns aqui talvez presentes, e o grande inspirador desse dispositivo foi o professor Almiro do Couto e Silva, que trouxe para o Brasil, foi o primeiro que escreveu sobre o princípio da proteção à confiança. Ele estudou na Alemanha e importou esse princípio e sugeriu a introdução desse princípio na Lei de Processo Administrativo. Só que agora, com a 13.655, o princípio ganha uma amplitude maior, porque na Lei de Processo Administrativo ele era voltado para os processos administrativos especificamente e para a esfera federal, porque essa lei se aplica à administração federal. E estando na LINDB, ele tem uma amplitude maior, porque se aplica aos órgãos de controle, aos órgãos judiciais, e se aplica a todas as esferas de governo e não só na esfera federal. Então, é a proibição de retroação da lei. Eu diria que o fundamento para essa proibição de retroação é o mesmo fundamento que levou ao artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal, que consagrou o princípio da irretroatividade das leis. Ora, se a lei não pode retroagir, é evidente que a interpretação da lei também não pode retroagir. A norma se reforça com o preceito contido no artigo 23, que prevê que, no caso de mudança de orientação geral na administração pública, deve ser estabelecido um regime de transição. Esse regime de transição também não constitui novidade aqui no direito brasileiro, porque até a Constituição, quando se altera por meio de emendas, vem com as normas de transição. E a lei está exigindo que, havendo essa mudança de orientação, haja esse regime de transição. No que diz respeito ao princípio da motivação, eu diria que a lei tornou a motivação mais exigente, muito mais exigente. Porque, normalmente, ela introduziu os artigos 20 a 22,
na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e impõe aos órgãos administrativos, aos órgãos de controle, aos órgãos judiciais, novas exigências para a motivação. Porque o que se tem entendido, inclusive está expresso na Lei de Processo Administrativo, que a motivação exige a demonstração dos fatos e do direito. Por isso nós falamos em pressupostos de fato e pressupostos de direito. A professora ali está concordando comigo. Então, são coisas. O que aconteceu, quais as circunstâncias, quais os fatos que ocorreram que levaram a administração a praticar um determinado ato, alguma coisa que vem do passado que levou a justificar o ato. Agora, isso já constava expressamente da Lei de Processo Administrativo, que em 2 dispositivos exige na motivação indicação dos pressupostos de fato e de direito. Só que os artigos 20 a 22 da Lei de Introdução, ela faz algumas exigências um pouco voltadas para o futuro, porque a motivação tem que indicar também os efeitos jurídicos, administrativos, efeitos jurídicos da decisão. Então, eu preciso pensar no futuro. Eu estou motivando, estou praticando uma decisão, eu tenho que pensar nas consequências dessa decisão. Por isso, pessoas até falarem em consequencialismo, né? Mas eu acho que essa exigência de demonstrar os efeitos jurídicos não é para que a gente invente, para que ponha a imaginação a funcionar. Essas consequências resultam do ordenamento jurídico. No meu livro, eu cito um exemplo, até de um caso concreto que eu tive que examinar, um contrato da Prefeitura de São Paulo, não vou entrar em detalhes, né? Mas ele já estava em execução, foi precedido de uma licitação, e depois que o contrato estava em execução, o Ministério Público e o Tribunal de Contas do município recomendaram que fosse invalidado esse contrato. Então, eu penso o seguinte, quais as consequências, o que vai acontecer se esse contrato for invalidado? Em primeiro lugar, ele presta um serviço público que não pode parar. Então, vai ter que ser feito o quê? Nós invalidamos o contrato e vamos ter que fazer contratações de emergência sem licitação. Corremos o risco de celebrar um novo contrato por um preço muito mais elevado. E ainda a administração corre o risco de ter que indenizar o contratado se não foi ele que deu causa à ilegalidade. Então, isso não é novidade no direito brasileiro, não estava escrito em nenhuma lei, mas sempre se entendeu que, diante de uma ilegalidade, a administração deve decidir o que é mais importante, o que é mais prejudicial para o interesse público, manter o ato ilegal ou invalidar. Então, isso é uma coisa que já existe na jurisprudência, existe a teoria do fato consumado. A doutrina Miguel Reale, Regis Fernandes de Oliveira, professor Celso Antônio, eu acho que todos os autores defendem essa possibilidade de manutenção de ato ilegal, sem que isso signifique que o responsável vá ficar impune. Uma coisa é você decidir manter o ato ilegal e outra coisa é responsabilizar o agente público que deu causa à ilegalidade. O regulamento da lei, ele permite que a autoridade module os efeitos de sua decisão de invalidação. Ele permite restringir os efeitos da decisão e permite que sua eficácia se inicie em momento futuro. Eu não sei até que ponto isso é válido, porque foi além daquilo que diz a lei. Eu acho que está dando excesso de discricionariedade, liberdade para a autoridade administrativa decidir. Outra coisa que deve ser levada em consideração na motivação que está escrito na lei são os obstáculos e as dificuldades que o gestor público enfrenta. Isso é uma coisa que a gente observa muito nas decisões em matéria de judicialização da saúde. O juiz não quer nem saber se tem dinheiro, se não tem dinheiro, ele não gosta do princípio da reserva do possível, ele manda cumprir e tem que cumprir. Mas eu acho que não pode deixar-se levar em consideração dificuldade orçamentária, dificuldade financeira, lei de responsabilidade fiscal. Essas dificuldades, a lei está exigindo que sejam levadas em consideração.
Ainda com relação à motivação, a lei exige que se demonstre a necessidade e adequação da medida imposta ou da invalidação decretada, levando em consideração as possíveis alternativas. Acho que a maior parte aqui dos presentes conhece a lição do Alex, quando fala que a proporcionalidade, no sentido amplo, exige necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido estrito. Isso é um entendimento, é um ensinamento da doutrina que hoje está expresso aqui na lei. O parágrafo único do artigo 21, na parte final, proíbe que a administração pública, ao regularizar uma situação que estava irregular, imponha aos sujeitos atingidos ônus ou poderes que, em razão das peculiaridades do caso, sejam anormais ou excessivos. É uma aplicação também do princípio da proporcionalidade e que já consta da Lei de Processo Administrativo, que diz lá no artigo 2º, parágrafo único, inciso 6º, deve ser observada a adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público. Isso também já é aplicado pela jurisprudência e já é aceito pela doutrina, então a lei veio tornar expresso um entendimento que já era amplamente aceito. Mas uma norma que eu acho especialmente relevante, ainda com relação à proporcionalidade, é a que diz respeito às sanções. Isso daqui eu acho que foi fundamental, né? O artigo 22, parágrafo 2º, repete uma norma que já consta dos estatutos dos funcionários públicos, consta da Lei 8.112, consta do Estatuto Paulista, não conheço todos, que diz que na aplicação de sanções serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para a administração pública, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes do agente. Quer dizer, tudo isso tem que ser levado em consideração. Se a pessoa praticou uma infração, a administração quer abrandar ou quer agravar a punição, ela tem que se basear nesses dados. Mas eu acho que o mais importante de tudo nessa parte das sanções é a norma do parágrafo 3º do artigo 22, que estabelece que as sanções aplicadas aos agentes serão levadas em conta na dosimetria das demais sanções da mesma natureza e relativas ao mesmo fato. Essa norma, ela tem em vista a sobreposição de instâncias sancionatórias dentro do Estado. A pessoa, às vezes, pratica uma determinada infração, vai responder perante a administração pública, pode responder perante o CAD, pode responder numa ação de improbidade, na lei anticorrupção. Ela, pela mesma infração, ela está sujeita a várias vezes ser punidas, e a lei está dizendo que, quando se aplica uma pena, tem que levar em conta as sanções aplicadas em outras instâncias. Você não pode, por exemplo, a pena de multa, por exemplo, é prevista em todas as instâncias. Você vai aplicar a pena de multa várias vezes? Você vai cobrar perdas e danos várias vezes? Se a pessoa já indenizou, ela vai ter que indenizar novamente? Então, eu acho que isso é de importância fundamental. E o Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de decidir que o Tribunal de Contas da União não pode aplicar sanções que já foram levantadas em acordo de leniência, porque a pessoa tinha respondido a numa determinada instância, tinha firmado o acordo de leniência, suspendendo a pena de declaração de inidoneidade. E o Tribunal de Contas da União queria aplicar essa pena que foi suspensa. O Supremo falou, não pode. Daí o Tribunal de Contas da União, com o voto do ministro Benjamin Zinger, de 30 de maio de 2018, realçou o aspecto, adotou esse entendimento do Supremo e realçou o aspecto da unicidade do sistema de controle. O sistema punitivo do Estado é um só. Pode haver vários órgãos atuando em diferentes instâncias, mas o sistema sancionatório é um só. Então, você não pode, através de vários órgãos, aplicar diferentes vezes a mesma sanção pelo mesmo fato. Então, eu acho que isso é de uma importância fundamental.
Isso são alguns os aspectos que me pareceram mais importantes para realçar aqui, mas restam as indagações. O que esperar? O que exigir? Bom, eu acho que essa lei ela é um pouco sofisticada para ser aplicada no dia a dia pelo servidor público. Ela não é uma lei de muito fácil compreensão. Eu até sugeri, vocês receberam aí, ou vão receber, não sei, as súmulas que foram, os enunciados que foram elaborados por uma comissão de professores que se reuniu em Tiradentes este ano, e sobre a compreensão da lei. Isso daí vai ajudar muito. Mas eu acho que no dia a dia do funcionário público ele pode estar despreparado, porque é uma lei que envolve princípios. Os princípios são de conteúdo indeterminado, eles são de difícil aplicação. Vão depender em grande parte do auxílio dos órgãos jurídicos e do entendimento que venha a ser adotado pelos órgãos de controle. Se os órgãos de controle não aceitarem a aplicação da lei, passarem por cima, a lei vai virar letra morta. A gente espera, e também a advocacia, os órgãos da advocacia pública, os advogados em geral, que estão atuando aí no dia a dia, têm que invocar a lei para provocar o Poder Judiciário a dar a correta interpretação, porque eu acho que muita gente ainda não tomou consciência do alcance dessa lei. Eu acho que é um alcance, é uma lei muito importante. Eu não poderia concluir isso daqui, nós temos pouco tempo, mas eu não poderia encerrar a minha participação sem lembrar um versinho. As pessoas que me conhecem sabem que eu gosto de repetir versinhos que eu aprendi com a minha mãe. A minha mãe era uma grande declamadora e era uma amante de poesia. Eu fui aluna dela, muita gente sabe, fui aluna dela do 2º ao 4º ano do grupo escolar. E alguns versinhos a gente ouviu a vida inteira, e um deles diz assim: trabalhai porque a vida é pequena, e não há para o tempo demoras. Não gasteis os minutos sem pena, não façais pouco caso das horas. Esse verso é do poeta carioca Olavo Bilac. E ele contém uma lição de vida, e poderia ter sido escrita pelo professor Celso Antônio Bandeira de Mello. Por quê? Ele vem trabalhando em toda a sua vida consciente de que não há para o tempo demoras. Ele não gastou os minutos sem pena, nem fez pouco caso das horas. Prova disso é a contribuição que vem dando para o direito administrativo, com suas obras, suas aulas, seus ensinamentos, que apresentam profundidade inegável e contribuem, constitui fonte de inspiração para todos nós. A sua grandiosidade como jurista e como ser humano merece todo o nosso respeito, toda a nossa gratidão, toda a nossa estima. Parabéns, professor.